Boa noite, pessoal. Aguardando o pessoal chegar. Boa noite, Sandra. Boa noite, Léo. Boa noite, Gustavo. Vamos dar início, então, ao nosso evangelho do Centro Espírita Vicente de Paulo, de Rio Negro, que fica ao lado da Policlínica São Lucas. As nossas atividades estão temporariamente ausentes por questão da pandemia, e nós estamos então abrindo hoje esse momento de reflexão acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma reflexão que, se possível, as pessoas interagirem, construírem com a gente o pensamento, seria legal. Então fica aqui o convite para as demais pessoas que queiram participar. A gente vai lendo aqui as mensagens na medida do possível e vamos construindo, então, os nossos pensamentos acerca do Evangelho do Cristo. Para iniciar, então, as nossas reflexões de hoje, nós vamos fazer uma prece, convidando a todos os presentes a juntos elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, agradecendo a Ele por mais um dia que aqui estamos, transitando temporariamente no corpo físico, buscando enriquecer o espírito com estas aventuras, que assim podemos chamar, na Terra. Que possamos aproveitar ao máximo as oportunidades que nos são consentidas, que possamos aproveitar ao máximo os estudos do Evangelho do Cristo. Só através dele subiremos à perfeição, até Deus, nos encontrando. Que os bons espíritos possam nos acompanhar e nos inspirar sempre, abençoando a todo o nosso Brasil, nos acalmando e nos deixando esperançosos de dias cada vez melhores. Que assim seja. E o tema escolhido para a nossa reflexão de hoje é Amai os vossos inimigos. Nós encontramos esse tema, se os meus amigos aqui presentes quiserem acompanhar, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. E ali no capítulo 12, que tem o título Amai os vossos inimigos, tem o subtítulo Pagar o mal com o bem. Então nós poderíamos dizer que o tema é pagar o mal com o bem. Nós encontramos no Evangelho de Mateus uma recomendação de Jesus, em que ele nos diz que devemos amar os nossos inimigos. Diz Jesus: amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Este é um ensinamento de Jesus e nós temos que buscar entender. Não nos adianta termos na ponta da língua as parábolas, as passagens, onde está registrado, se não soubermos aplicar na nossa vida. Esta preocupação Allan Kardec teve
Na terceira obra da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, é assim feita. Allan Kardec coloca o ensinamento do Cristo e em seguida ele mesmo nos traz alguns conselhos, poderíamos dizer assim. São reflexões profundas, ditas por grande parte até mesmo dos espíritas, que é complexo muitas vezes. Devemos dizer que a linguagem dos espíritos superiores em geral é complexa a nós. Mas nós, fazendo a leitura, repetindo, podemos todos dizer que cada vez que lemos, entendemos um pouquinho mais, não é verdade? Então começamos pela leitura. Depois vamos introjetando isso para a nossa vida. Façamos então agora a leitura. Desculpem-me. Façamos então agora a leitura do item 3 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Vamos parar um pouquinho aqui no item 3 já, para pensarmos sobre a caridade, não é, meus irmãos? Nós espíritas sabemos que a bandeira do espiritismo é a caridade. Nos é ensinado, e saímos repetindo por aí, que fora da caridade não há salvação. Encontramos uma pergunta de Allan Kardec na questão 886. Como é a caridade conforme entendia Jesus? Qual o sentido da palavra caridade, conforme a entendia Jesus? E os espíritos superiores nos respondem com o BIP, né? O famoso BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Benevolência, indulgência, perdão. Como praticar isso sem que a gente entenda também? O Dineu de Paula, que é um juiz de direito de Curitiba, espírita, ele debruçou em cima das leis morais, que nós encontramos lá no Livro dos Espíritos, né? Uma parte todinha falando sobre as leis morais. E quando ele vai falar de caridade, ele define-a assim, que é uma divina disposição de servir com alegria, realizando a vontade de Deus, onde quer que estejamos. Divina disposição, simples assim. De servir com alegria, realizando a vontade de Deus, onde quer que estejamos. Não tem lugar específico, né? Todo lugar é lugar de termos essa divina disposição. Não só fazer o que queremos, significa isso. Às vezes a gente é infantil e acha que as coisas têm que ser do nosso jeito. Se não acontecem do nosso jeito, a gente fica meio chateado. E quando a gente começa a entender a caridade, a gente vê que as coisas nem sempre são do nosso jeito. Então, quando a gente vai praticar as coisas para que seja com caridade, a gente deve colocar um toque de ternura, de doçura, de carinho. Encontramos na 10ª lei das leis morais a lei de justiça, amor e caridade. Como é que a gente vai entender essa lei? E por que as 3 palavras, né? Vamos usar um exemplo. Nós precisamos cuidar do nosso pai. Eu preciso cuidar do meu pai. Isso, o cuidar do meu pai, é da justiça. É justo que eu cuide do meu pai. É justo com ele, é justo comigo. É uma lei de Deus. Mas se eu cuidar do meu pai com carinho, aí eu já estou utilizando
do amor. Então, tudo que nós fazemos, se nós acrescentarmos carinho, doçura, ternura, nós estaremos fazendo com amor. E somente assim estaremos praticando a caridade. Porque uma coisa está ligada com a outra. E a benevolência, que é a primeira, né, da fórmula do BIP. A benevolência é um filtro no coração. Já pararam para pensar isso? Um filtro no coração? E o que significa ter um filtro no coração? É não permitir que o mal que há no mundo penetre o meu coração. Eu filtro esse mal. Eu tenho condições de fazer isso. Não existe essa de que nós estamos em algum lugar e que ali não tem uma energia muito boa e que automaticamente nós não estamos bem. E aí ainda justificamos os nossos maus atos dizendo que a culpa é do ambiente. Não existe isso. Nós podemos e devemos colocar um filtro no nosso coração e a partir daí sermos benevolentes. Então, fazer esse exercício do bem, onde quer que estejamos. E a indulgência? Fazer um juízo suave do que aconteceu. Isso é indulgência. Será que nós estamos fazendo assim? Fazendo um juízo suave do que acontece? É valorizar o bem ao invés de valorizar o mal. Lembra do tema de hoje? Pagar o mal com o bem. Isso é indulgência, né? Então, é valorizar o bem ao invés de valorizar o mal. É tentar achar uma desculpa. Isso está lá também no Evangelho, segundo o Espiritismo, quando vai falar da indulgência, que busca sempre uma desculpa. Porque a gente usa desculpa quando a gente não quer fazer alguma coisa. Mas o ideal da nossa vida é que a gente encontre uma desculpa para o que aconteceu de ruim dos outros. Isso é indulgência. A gente consegue encontrar. Tenhamos certeza disso. Então, eu sinto perdoando quando eu ajo com benevolência, com indulgência. Sinto perdoando. Eu reflito com suavidade, com indulgência. E depois eu vou devolver isso, eu vou agir. Caridade é uma opção declarada pelo bem. Ao refletir, eu opto pelo bem que há no outro. Olha que interessante isso. Eu optei pela caridade. Eu vou refletir sobre tudo isso. E eu vou olhar o lado bom do outro. E ao agir, agindo assim, eu faço todo o bem possível. Porque nós não somos perfeitos. Então, é todo o bem que nos é possível fazer ainda. Então, vamos continuar agora. Paramos ali na caridade, né? Ali, então, Allan Kardec, no item 3 do capítulo 12, ele vai iniciar essa explicação do ensinamento do Cristo, nos chamando a atenção sobre a caridade que nós devemos e podemos praticar. E ele diz, né, que se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime. Porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Olha, que vitória, né? Quando a gente conseguir agir assim. Quem é o nosso inimigo? Na música do Renato Russo, não sei se vocês vão lembrar, do Legião Urbana, tinha uma parte que ele dizia assim: quem é o inimigo? Quem é você? Nos defendemos tanto, tanto, sem saber por que lutar. Vocês têm notado isso no mundo? Ou só eu que tenho notado isso? Que nós estamos, parece que, nos defendendo ou querendo lutar, às vezes nem sabendo direito por quê, às vezes comprando brigas desnecessárias.
e que nos fazem muito mal, diga-se de passagem. Então, quem é o nosso inimigo? Quem somos nós? Continuando com Allan Kardec. Não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor, aplicada a esta circunstância. Jesus não entendia ao dizer essas palavras que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Como que a gente vai ter ternura por alguém que deseja o nosso mal? Ou que a gente desconfia? Porque, vamos dizer, né, que na maioria das vezes é a gente que fica criando muitos pensamentos acerca dos outros e que às vezes nem está passando pela cabeça deles. É coisa que nós alimentamos. E nós vamos ver a seguir a questão do pensamento, da importância disso, né? Não se pode ter para com ele as efusões da amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam umas das outras não podem haver os impulsos de simpatia existentes entre aquelas que comungam nos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo que se tem com um amigo. Pessoal, se vocês quiserem fazer complemento da nossa fala aqui, eu agradeço, viu? Vai ser muito legal. A gente consegue acompanhar aqui quem está chegando, né? Quem está conversando, até passando o link. Então, se eu conseguir ler aqui, vai ser muito legal se vocês tiverem inspirações para as nossas reflexões do Evangelho de hoje, tá? Aqui, então, Allan Kardec coloca para nós que nós não conseguimos sentir a mesma coisa quando temos alguém a quem não nutrimos uma simpatia, um bem-querer. Podemos dizer assim, um prazer em ver aquele rosto amigo, ouvir a voz amiga, aquelas vozes que aquecem o nosso coração, que refrigeram a nossa alma. Quantas vezes nós estamos tristes, preocupados e ouvimos a voz de um amigo? Ou então bate à nossa porta um amigo que muda o nosso dia. Amigos são tesouros, realmente, a nossa vida. Mas um inimigo, que o ideal é que a gente não tivesse, né? Aqui a gente está utilizando inimigos, aqueles que a gente supõe que ainda ou estamos em débito, que às vezes a gente ofende, a gente magoa. Infelizmente, em algum momento da nossa vida a gente pode ter feito algo que prejudicou, ou ao contrário, né? Algo que nos prejudicou. E a gente entende assim essas pessoas como nossas inimigas. A gente às vezes confunde pessoas que não concordam com as nossas ideias como se fossem os nossos inimigos. Isso é um erro gravíssimo nosso. Porque nós podemos ter amigos que não compactuam com as nossas ideias. E mesmo assim, sermos muito felizes. Não é verdade? Que somos heterogêneos. Todos pensamos diferentes, como um jardim em que tem várias cores e formatos de flores diferentes, somos todos diferentes, né? O Centro Espírita aqui falando, né? Que normalmente é nosso inimigo enquanto não aprendemos a lição a ser aprendida. Olha que interessante isso, que profundo. Porque a vida é uma escola, o planeta Terra é uma escola. E nós estamos aqui para aprender as nossas lições, para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, nós só entendemos como inimigo enquanto nós não aprendemos. Então, nem existe, se a gente for pensar bem, né? É temporário, né, Lu? Verdade. Vamos continuar com Allan Kardec. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. Né, Sandra? O pensamento malévolo
emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio agradável. Todos nós sentimos isso, não é? Então, Allan Kardec está trazendo algo físico, da física aqui para a gente entender, que é essa questão dos fluidos, da percepção dos fluidos. Então, quando a gente fala assim que dá um refrigério na alma, que dá um calorzinho no coração, nós estamos falando dos fluidos. Nós falamos deles. É a diversidade de flores que dá beleza a um jardim. Verdade. Que lindo um jardim com várias flores e várias cores, né? Então, daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um inimigo de um amigo. Então, existe uma grande diferença e nós sentimos isso quando nós temos a aproximação de um amigo ou quando temos a aproximação de um inimigo. Amar aos inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Não é isso, né? Esse preceito parece difícil e até mesmo impossível de se praticar, porque falsamente supomos que ele prescreve darmos a uns e a outros o mesmo lugar no coração. Quando Jesus diz, amai os vossos inimigos. Será que ele estava dizendo para nós darmos o mesmo lugar no nosso coração? Se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diversas de sentimentos, a razão deve fazer as diferenças necessárias, segundo os casos. Allan Kardec usa isso para que a gente entenda. A pobreza das línguas. Vejam, nos falta palavras para entendermos o que acontece. Que movimentação fluídica é essa? Então é bom que a gente reflita um pouquinho sobre a questão do pensamento. Quantos pensamentos nos passam à mente durante um dia? 50, 60, 70 mil pensamentos? Desses pensamentos, segundo alguns dizem que é de Buda essa informação, isso há 600 anos antes de Cristo. Olha quanto tempo. Que os nossos pensamentos, 70% deles são referentes ao passado. 25% dos nossos pensamentos são referentes ao futuro. E somente 5% são referentes ao aqui e agora. 70% remoendo coisas que nós fizemos assim ou assado, que nos fizeram. E por isso a gente fica criando uma aldeia de inimigos na nossa mente. Porque a gente fica remoendo coisas que alguém disse, ou alguém fez, ou alguém deixou de fazer no passado. Presos ao passado. 70%. 25% nós ficamos projetando em nossa mente o que pode vir a acontecer com o que a gente fez, ou que fizeram para nós, ou que estão fazendo ou deixando de fazer. 25% gera nisso tudo a ansiedade. É viver não o aqui e agora, viver o futuro, que vai chegar, mas a gente fica ali, gastando a nossa energia, né? E 5% apenas. Será que está aí a nossa demora ainda no processo evolutivo? Será que não era bom a gente pensar a questão do pensamento com mais carinho? Não pensar tanto no que poderia ter acontecido ou que a gente poderia ter feito diferente e não fez, né? Amar os inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural. Uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que de um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor, ou desejo de vingança,
É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação, ficar criando caso, né? É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos por atos e palavras de tudo o que possa prejudicá-lo. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Kardec foi tão claro nessa recomendação. Ele pontuou o que nós devemos fazer. Ele pega o ensinamento do Cristo, pontua o que devemos fazer. Ele passa uma receita de bolo para nós. Cabe a nós fazer esse bolo delicioso. A Sandra está dizendo, quando você assume o controle e educa esses pensamentos, eles deixam de ser ansiedade e se transformam em virtudes poderosas. Que maravilha de reflexão. Quando você assume o controle e educa esses pensamentos. Então é a parte que nos cabe. Porque os pensamentos não tem como parar de pensar. Né? Não tem como a gente dizer, não, agora eu não vou pensar mais nada aqui. Não tem como. Né? A nossa mente ela é agitada mesmo. E nós estamos em constante trabalho mental. Né? Então, e basta que a gente comece a fazer esses exercícios que a Sandra aqui está nos recomendando. Amar aos inimigos é um absurdo. Olha isso, gente. Amar aos inimigos é um absurdo para os incrédulos. Aquele para quem a vida presente é tudo. Só vê no seu inimigo uma criatura perniciosa a perturbar-lhe o sossego e do qual somente a morte o pode libertar. Daí o desejo de vingança. Não há nenhum interesse em perdoar, a menos que seja para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar até mesmo lhe parece, em certos casos, uma fraqueza indigna de sua personalidade. Se não se vinga, pois, nem por isso deixa de guardar rancor e um secreto desejo de fazer o mal. Quem vê apenas a vida presente, quem vê apenas a vida material, a gente fala vida presente e dá a impressão que nós não estamos falando do espírito, estamos falando do espírito. Mas quem vê apenas a vida como o corpo físico, a personalidade que estamos agora, então ela não tem interesse mesmo em se acertar com as pessoas, ela não ganha nada com isso mesmo, e ainda afirma, né, que é da sua personalidade, parece que tem um gosto de permanecer assim. Então vamos continuar com a leitura? Vai agravar o negócio. Para o crente, e mais ainda, para o espírita, a maneira de ver é inteiramente diversa, porque ele dirige o seu olhar para o passado e futuro, entre os quais a vida presente é um momento apenas. Sabe que pela própria destinação da terra, nele devem encontrar homens maus e perversos, que as maldades a que está exposto fazem parte das provas a que deve sofrer. O ponto de vista em que se coloca torna-lhes as vicissitudes menos amargas, quer venham dos homens ou das coisas. Kardec também coloca a questão do ponto de vista. O que ele está dizendo com isso? Se a gente inverter a posição das coisas, a gente tem que aprender a olhar a vida com os olhos do espírito. O que é que eu, espírito, estou construindo para mim? E aí nós entendemos aquele verdadeiro tesouro, que a traça não rói, o ladrão não rouba,
são as nossas virtudes que construímos. Então, ele nos chama para essa questão do ponto de vista aqui também. Se não se queixa das provas, né? Isso é resignação, né? Não deve queixar-se também dos que lhe servem de instrumentos. Se em lugar de lamentar agradece a Deus por experimentá-lo, vocês têm feito isso, minha gente? Agradecer a Deus mesmo diante das dificuldades? Então, devemos também agradecer a mão que lhe oferece a ocasião de mostrar a sua paciência e a sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, aliás, que quanto mais generoso for, mais se engrandece aos próprios olhos e mais longe se encontra do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que ocupa no mundo uma posição elevada não se considera ofendido pelos insultos daquele que olha como seu interior. Assim acontece com aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Compreende que o ódio e o rancor o envileceriam e rebaixariam, pois para ser superior ao seu adversário deve ter a alma mais nobre, maior e mais generosa. Resignar-se, aprender com as vicissitudes das provas. A Margarete falou grande engano, que a gente acha que tem inimigos, né? As provas duram enquanto a lição não é aprendida, sempre repetida até o aprendizado. É a nossa escolha. O que é que a gente quer ser quando crescer? Então, tá na hora da gente aprender, né? E no final, então, Allan Kardec termina assim falando: deve ter a alma mais nobre, maior e mais generosa, porque aquele que não se irrita, não se ofende, não se magoa, é o maior. Aquele que quiser ser o maior entre todos, seja o que serve. E quando a gente aprende a olhar, então, aquele possível, entre aspas, inimigo, com os olhos de que estamos tendo uma grande lição com tudo isso, conseguiu entender por que é que nós passamos por essas dificuldades na vida. Então, esta é a lição. Né? Esta é a lição que Jesus quer ensinar para nós. Que nós não tenhamos inimigos na nossa vida. Que nós tenhamos, né, essas pessoas aqui, como está dizendo no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos apresentam, que nos oportunizam a lição de que devemos ter mais paciência, mais tolerância. E é assim que a gente vai crescendo, não é? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer complementar? Quer deixar algum recado? Então, hoje nós estamos iniciando as reflexões do Centro Espírita Vicente de Paulo, aqui de Rio Negro. Nós agradecemos o convite da Sandra, da Lindamir, do Gustavo, do Kio, esses trabalhadores que estão à frente desta casa, tão acolhedora, tão especial. Todos nós que estamos passando por esses momentos de tensão, não vamos abrir mão das nossas casas espíritas, essenciais na nossa vida. As casas espíritas hoje se configuram nesse movimento que nós estamos fazendo online. Nós estamos separados, mas estamos juntos. E mais uma questão levantada pelo nosso Centro Espírita Vicente de Paulo aqui. Os nossos inimigos, entre aspas, normalmente são aqueles que nos demonstram as nossas sombras também. Muito bem lembrado. Nós só vemos no outro aquilo que nós temos que melhorar em nós, né? Como a gente aprende? Como a gente aprende? Se aquilo tá, vamos lembrar? Bateu, doeu, leva que é teu. Isso dói de ouvir, né?
Mas se nos incomoda, se está nos incomodando, vamos prestar atenção. É sinal que a gente tem que melhorar ali, naquele ponto. Porque se não entrar a carapuça, se não entrar a touca, o gorro, é sinal que não nos cabe mais, não serve. Mas se está chamando muito a nossa atenção, prestemos atenção. E lembrando mais uma vez que as pessoas que discordam da gente, que não têm a mesma linha de raciocínio, que não torcem para o mesmo time, não são nossos inimigos. Não são. Apenas pensam diferente de nós. E nós, como espíritas, devemos respeitá-las, honrá-las e amá-las. Obrigada, Cláudio, amigo. Podemos encerrar, então? Ninguém tem mais nada a dizer? Como dizia o nosso nobre Gugu, né? Ninguém tem mais nada para dizer? Eu agradeço muito essa oportunidade bendita da divulgação da doutrina, de refletir acerca do Evangelho. Agradeço o Centro Espírita Vicente de Paulo e que a gente possa, na próxima quinta-feira, estarmos juntos de novo. Lemos uma página do Evangelho, refletimos juntos. Vamos lá? Vamos junto? Obrigada, Lindamir. Vamos juntos orar? Pode ser? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, buscando a imagem do divino farol Jesus, desse irmão maior, daqueles cabelos na altura do ombro, daquele olhar doce, de ternura e de doçura, que é o nosso modelo, caminhando sobre a areia, estendendo a mão a nós e nos dizendo: vem ser um pescador de almas, que possamos resgatar as almas que se demoram ainda na incerteza, na dúvida, no medo, na angústia. Que possamos seguir firmes, caminhando com Jesus, sendo também pequenos faróis, nos iluminando, iluminando tudo à nossa volta. Que brilhe a nossa luz ao teu lado, Jesus. Sejamos luzes a todo momento, dissipando as trevas. Não existe o mal. Deus é por nós, nos criou para o bem, para o belo. E é assim que vamos tendo a certeza de que tudo ficará bem, tudo dará certo, pois Deus é perfeito. Fomos criados para a perfeição e caminhamos juntos como espíritas, seguindo o Evangelho do Cristo, as orientações dos nossos irmãos mais velhos, que nos conduzem para o caminho do bem. Muita paz e muito amor em nossos corações, com as bênçãos de Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Um grande abraço para todos e até logo, meus irmãos.